se nós levamos ao extremo este termo de vendedores ambulantes, os vendedores que andam na cidade de Maputo não são ambulantes. Eu, particularmente, onde trabalho, aquilo que a gente chama de vendedor ambulante, eu tenho, até muitos deles são meus amigos, eu, muitas das vezes, antes de chegar ao serviço, são eles que até estão a varrer a porta, a entrada do nosso serviço. São pessoas permanentes e eu os conheço lá há anos. Que estão no mesmo sítio. Estão no mesmo sítio. Mas temos mais um telespectador, oxalá seja mais um voto para si. A minha opinião para parabenizar, né, o candidato Venâncio Mondlane, de dar ele muita força, que também conte com o meu voto. Exato. Exato. Muito obrigado. Tá, sim. Eu acho que aqui não tenho opinião quando eu fico cheio de política não política. Eu gosto muito de sempre parabenizar o senhor Mondlane e agradecer pela força para o dia, por tudo, e conta também já terceiro voto a partir da nota nossa Mondlane. Está na história de ti, para sorrir aí, para esperarmos que traz tudo de bom para nós todos. E parabenizar o senhor engenheiro Venâncio Mondlane pela coragem e desafio que ele está a fazer para a sua vida e para o desenvolvimento do município de Maputo. Que tenha muita força e que não volte para trás, está numa força boa e vai defender os ministros da cidade de Maputo. Muito obrigado. Exato, muito obrigado por essa intervenção, portanto, mais um encorajamento. Exato, tal como eu dizia, o lixo de Maputo acabou sujando muitos edis que passaram por aqui. Parece que nós produzimos mais lixo do que aquilo que é a nossa capacidade instalada, ou não é essa a sua percepção? Capacidade instalada de remoção. De remoção. Quer dizer, uma das questões que tem a ver com o problema do lixo é uma questão organizacional, ok? Primeiro, medidas concretas têm que ser feitas. Eu sou apologista de que não se deve tomar nenhuma medida sem se estudar o fenómeno. Exato. Uma das coisas que nós temos que analisar relativamente ao lixo é que nós temos a cidade de Maputo dividida em mais ou menos 3 zonas, que têm características muito específicas. Então, a forma como nós gerimos o lixo, a tal famosa gestão dos resíduos sólidos urbanos, tem que ser adequada a cada uma das zonas. Nós temos, por exemplo, uma zona que é altamente urbanizada, que tem uma alta densidade populacional, que é, por exemplo, o Distrito Urbano número 1. Esta zona, nós não temos... Mas vou interromper, continuamos, vamos atender a Cândida. Boa noite, Cândida, e seja bem-vindo ao programa. Sim, boa noite. Exato. Olha, não tem muita coisa para falar, só que foi esse jovem que conta como um voto. Exato. Obrigado. Muito obrigado por esta intervenção, portanto, encorajamento, e já tem mais um voto, portanto, se houver empate com outros adversários, é só tirar o desta senhora, é só ligar para a dona Cândida, dizer, olha, aquele voto que prometeu não está a ver. Exato. Mas eu, antes de começar com a explicação, tenho que também agradecer esta confiança que as pessoas estão a dar. Estão a ter, e de facto, nós estamos num momento que é preciso resgatar o Maputo para as pessoas. Não é? E é isto que a minha candidatura pretende fazer, é devolver-me aquele Maputo que as pessoas sempre sonharam, sempre conheceram. Mas agora, continuando aqui, só vamos ver se a gente consegue sistematizar isto em pouco tempo. A questão do lixo. É preciso primeiro identificar como é que o lixo é produzido. Mas parece que não vão lhe deixar sistematizar agora, mas depois paramos com isso. Cecília, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Exato. Eu queria somente saudar ao candidato Venâncio Mondlane e dizer que sou uma das fãs dele e conto com o meu voto, força aí. Esperamos que isso tudo que está falado venha a realizar. Exato. Muito obrigado. Maputo precisa realmente de homens como Venâncio Mondlane. Exato. Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, obrigado. Exato.
Exato, obrigado por essa chamada, portanto, parece que há mais um voto que chegou. Estou a sentir que o eleitorado feminino está a simpatizar muito com o senhor Venâncio. Sim, E se a tendência for essa... Se me permite até agora dizer alguma coisa em primeira mão, não é? Porque eu gosto muito da TIM e eu ainda, hoje submetemos umas 2 cartas à TIM a pedir que na segunda-feira a TIM faça-se presente no meu escritório, que é o Gabinete de Apoio ao Candidato, para nós apresentarmos o porta-voz. Eu aproveito agora a dizer que não é um porta-voz, mas é uma porta-voz. Né? E, portanto, o peso feminino nesta candidatura é extremamente forte. Então, exato, mas vou lhe interromper para atendermos mais um telespectador. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, como está, senhora? Nós cá deste lado estamos jovem. bem. Exato. E aí cumprimentar o senhor Venâncio também. Eu penso que ele ainda não me conhece a 100%, mas a gente já se cruzou umas 2 vezes e eu dei muita força pessoalmente. O que eu queria dizer, para não alongar muito, acho que tocou um bocado no assunto do lixo. Eu gostaria que, se tudo correr bem e as coisas correrem limpas e transparentes, o meu amigo Venâncio pode até sair vencedor. Então, quando isso acontecer, eu gostaria que tomasse nota, porque pode ajudar. E espero que os outros também estejam a escutar para resolver esse assunto. Ultimamente na cidade de Maputo, em especial, em todas as esquinas ou avenidas principais, existem carros que vendem comidas, não é? Outros até vendem mesmo à frente de restaurantes ou de takeaways. Este é um assunto que alguns comerciantes que têm restaurantes têm chorado, porque estão a perder o negócio, não é? E vendem aquilo ao ar livre, sem cumprir com a higiene, e esses de takeaways e restaurantes são multados quando uma colher não está limpa. Gosto da maneira como o engenheiro Venâncio transmite a mensagem, de forma eficiente, de forma coerente, e nunca se deve levar para aquilo que são as emoções daquilo que é o popular. Obrigado, senhor Venâncio, e conto com o meu voto. Obrigado. Exato, muito obrigado também por esta ligação. Portanto, tal como dizia, aqui não se vai combater, disciplinar, regrar, impor algumas condições, porque afinal é comida para pessoas. Mas, bom, voltando ao nosso início, eu tinha dito que neste assunto de lixo, que eu insisto, vamos dizer assim. dividir em 3 áreas. 3 áreas, exatamente. Então, nós urbana, que é esta. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, eu não vou descrever muito a situação atual, vamos ir logo aquilo que é preciso fazer. É preciso dividir a cidade de Maputo em 3 áreas. Para quê? Para concentrar esforços de uma forma bem direcionada. Não podemos ter os caminhões, os poucos caminhões que temos, aquilo que chamamos os compactadores, a andarem por todo o perímetro da cidade de Maputo, que está a acontecer agora. É possível, num quarteirão de Chamanculo, naquelas condições em que os bairros estão, as casas, uma pequenina, outra, passagem, é possível fazer um levantamento de quanto dinheiro sai da taxa de lixo, por exemplo? Não, quer dizer, isto é assim. Neste momento, a forma como se faz digamos, as receitas da taxa de limpeza vem a partir das faturas de eletricidade. A cobertura de eletricidade na cidade de Maputo, em algumas zonas, é extremamente fraca. Mas vamos atender o telespectador que nos fala da Matola. Estou a ver que, por exemplo, da Beira, da Beira mudou-se, Quilimane mudou-se. Por que o senhor Venâncio não vai mudar Maputo? Eu tenho muita esperança que, se eu não me engano, vai mudar, porque as 2 cidades que estão menos de 10 anos conseguiu mudar. Por que o senhor não vai mudar? Força. Exato.
Obrigado. Obrigado por esta intervenção. O que é importante, nós falamos, por exemplo, como quando chove pode andar lá, porque as ruas são... Ok, tudo bem. O que é importante é aquilo que eu estou a dizer. Nós temos que empregar as microempresas. Não pode ser alguém que vive na Somachilde e tem uma microempresa em Xamanculo. É preciso que haja incentivo deste empreendedorismo, as microempresas sejam justamente os residentes da zona. E esta aqui é uma das visões que nós temos. Há questões da limpeza das valas, a questão da recolha do lixo nos bairros, tem que ser feito por jovens que vivem justamente naqueles bairros. Gostaria que não estar a prometer coisas que não vão chegar até lá. Realmente a gente quer ver um trabalho. Com o trabalho é que é positivo. Esse cantar com as barracas não sei o quê. Ultimamente as barracas não vai pagar licença. Olha, eu vou fazer baraca como ele diz, que as barracas não sei o que mais. Mas realmente não se fala tanto. Eu concedi aquele senhor que está incriminando. Assim, quando eu disse, olha, dele falar e poupar a língua que você pode ser um útil para o povo. Ele também pode ser um útil para o povo, mas ele não pode estar a falar, parece que o outro não faz nada, ele que vai fazer, não é assim. Ele deve dizendo coisas que ele deve poupar a língua dele. Mas olha, essa linha é muito boa. Seu trabalho está excelente. Ontem não entrei porque não soube o programa, soube o Luiz. Mas problemas, olha, só o programa. Um abraço para ti. Obrigado por eu estava a dizer, essas medidas que eu estou a falar de medidas que não são de grandes custos, é uma questão organizacional. Só. Organizar pessoas seria ideal. Exatamente, e isto aqui envolve nós estamos a resolver o problema do lixo, mas ao mesmo tempo nós estamos a resolver o problema do homem. Portanto, não pode-se resolver nenhum problema da cidade de Maputo que não envolva o homem. Não se podemos falar de saneamento, de limpeza de lixo, de transportes, enquanto o homem está desempregado, enquanto o homem está pobre, enquanto o homem está miserável. Portanto, todas as medidas têm que ser tomadas, para mim, têm que ser integradas sempre com o problema dos jovens, o problema do desemprego, o problema das mulheres. Portanto, uma medida que não faça uma coordenação com o problema do desemprego, o problema da pobreza, o problema da mulher, essa medida não é correta. É por isso que eu digo, são medidas simples que eu acho que é possível. Então, eu estava a dizer, uma das zonas que eu estava a falar é a zona dos jovens. É esta que eu estava a falar, de integração das microempresas, dos jovens, das senhoras aqui, e com a taxa de limpeza compensatória, fazer o pagamento dos subsídios dessas pessoas. Então, é o meu voto e de muitos outros. E quero comentar também ver que deve dar atenção àquilo que são as críticas construtivas e não algumas críticas de algumas pessoas que tentam, se calhar, se encorajar. Porque se o Venâncio não falar, nós não vamos ter a possibilidade até de fazer as nossas análises se aquilo que está a propor é benéfico ou não. Então, eu acredito que todos os munícipes estão interessados em ouvir e, se calhar, ouvir cada vez mais tudo aquilo que o Venâncio tem para dizer. É para depois nós fazermos a nossa apreciação e, se calhar, ainda vai atento. Nós podemos também contribuir com sugestões, fazer até uma crítica, se concordamos ou discordamos de alguma coisa e como é que nós podemos melhorar esta ou aquela área. Então, eu estou feliz pelo programa, estamos a prestar atenção e acredito que temos que dar espaço primeiro para que o Venâncio possa explicar, para depois nós também podemos contribuir. Então, é só isso, está de parabéns. Exato, muito obrigado por esta ligação, portanto, também mais um encorajamento feminino. Hoje em dia é possível nós fazermos central de catadores. Há uns catadores que andam aqui de forma um pouco informalizada, nos contentores, sem proteção, sem formação, com problemas de higiene. É possível nós fazermos a separação de lixo criando centrais de catadores. Hoje há países, por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma central de catadores que exporta lixo pelo mundo todo e essas pessoas são ricas, são pessoas de rendimento médio-alto. Por que nós não podemos fazer isso em Maputo? E não é caro, é uma questão de organização. É pena que o tempo é muito curto. É muito curto. Eu podia explicar a orgânica, como fazer os catadores fazerem riqueza neste município. É possível fazer riqueza com aquilo.